Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais um momento estamos juntos para o estudo da palavra do Senhor. Aqui, Regeneração, parte 2. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã, família da IPE, amigo e amiga. Também você, nosso convidado, está aqui ouvindo e assistindo o estudo bíblico. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade? Pai, obrigado por essa mulher, por esse homem, por esse filho, por essa filha. Damos graça por essa casa. E obrigado porque podemos aqui juntos, ó Deus, aprender com respeito ao ensino da tua palavra. Que essa palavra possa edificar, abençoar e trazer vida e vida com abundância. Ó Espírito, dá-nos sabedoria, humildade para compreender e também estudar a tua palavra. É o que rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã e também você que é nosso convidado, nós aqui começamos a primeira parte sobre regeneração, tá? Falamos da palavra zoe, da palavra bios a forma natural, zoe é a forma que Deus implanta em nós a vida espiritual. Trabalhamos um pouquinho sobre depravação, para entendermos regeneração. Também falamos um pouquinho que o nosso estado é um estado de depravação, de mortos, dos nossos delitos e pecados, tá bom? E aí trabalhamos também, começamos a trabalhar a parte da conversa de Nicodemos com Jesus. Você pode voltar à parte 1 e ouvir e assistir para ficar mais compreendido, tá bom? E hoje vamos aqui continuar aonde nós paramos naquele dia, tá bom? No estudo anterior. Paramos aqui, ó. Jesus está dizendo a Nicodemos que ele não poderia sequer começar a ver o reino de Deus ou ser introduzido no reino de Deus se não fosse por obra do próprio Deus. Então veja que esse ponto aqui, que se eu e você quisermos nascer de novo, ou estar no reino de Deus, não depende de uma vontade humana, depende dele fazer isso em mim e em você. Por quê? Porque os verbos que você tem em João vai demonstrar que é dele que parte, do alto. Então, esse do alto que acontece, essa vida implantada em mim e você, ela é do alto, é obra exclusiva de Deus. E uma vez que isso acontece, essa única vez é de uma vez para sempre. Então é um importante conceito a ser entendido. Então, veja lá, a Bíblia vai dizer aí que a voz passiva do verbo nos diz que essa é uma ocorrência em que o papel do ser humano é totalmente passivo. Então, se você for olhar o verbo de João, capítulo 3, as conversas que nós aqui tratamos, o verbo que se trata nasce no sentido do homem, ele é passivo, o homem não pode. Então, quando se trata aí o verbo da parte de Deus, você vai ter que ele é ativo. Então, Deus causando em mim, Deus fazendo em você algo que é novo. E eu e você somos passivos a essa ação. Então, de fato, o verbo usado, mesmo sem a voz do ser humano, é totalmente passivo. De fato, o verbo usado aqui, mesmo sem essa voz passiva, diz a mesma coisa. Ou seja, não escolhemos nascer. Nada temos a ver com o novo nascimento. Essa que é a ideia. Somos completamente passivos em nosso nascimento também natural. Veja que se você for olhar o contexto de João capítulo 3, você vê que Deus nos dá isso. Deus nos faz. Se veja bem, a forma natural de nascer, a bios, né? Você não tem nenhum domínio sobre o seu nascimento. Bios, natural. Quanto mais na vida espiritual, que está acima da nossa compreensão. Então, da mesma forma, acontece com o novo nascimento espiritual. Nós aqui somos passivos. Então, o novo nascimento da nossa vida física, da bios, você é passivo, eu sou passivo. Deus é o ativo em dar-nos vida. Da mesma forma, na vida espiritual, se nós queremos nascer de novo, ter regeneração,
não parte de mim e de você. Depende exclusivamente e unicamente de Deus. Então, o advérbio que você vai ter, anófen, diz que o novo nascimento é do alto, um nascimento do céu, distinguindo aí nascimento natural, que é da terra. Então, quando a conversa que Jesus troca com Nicodemos, ele fala que é preciso nascer do alto, ele está dizendo, Nicodemos, você precisa nascer da vontade de Deus, daquele que Deus pode fazer, daquele que meu Pai pode fazer, e não nascer da forma natural. E aí Nicodemos ele começa a compreender o que o próprio Senhor Jesus quer dizer para ele. Então, vamos aqui dar uma resumida. Então, no verso 3, tá? Que aqui lemos, vou ler para você de novo. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, para se ver o reino de Deus, é necessário que você nasça. E você não pode nascer de novo por vontade própria, por vontade de si mesma. Algo tem que ser implantado em você, algo tem que ser implantado em mim, para que possamos nascer de novo. Então veja bem, você pode acompanhar comigo aí a leitura do PowerPoint para ficar mais fácil para você compreender. Então, sumarizando aqui, verso 3, aprendemos que a regeneração é absolutamente necessária se queremos ver o reino de Deus. E que se trata de uma transformação na qual Deus, nos seres humanos, aqui, vai agir de forma ativa e nós, como seres humanos, estaremos na forma passiva. Tão passivos quanto no nascimento natural. Então, se no nascimento natural nós somos passivos, também no espiritual muito mais somos passivos. Tá? Aprendemos também do que no verso 3, que esse novo nascimento ele é do alto, não é terreno. Isto é, precisa ser operado por um agente sobrenatural e sobre-humano. Então, a regeneração, novo nascimento precisa ser operado sobrenaturalmente. Está acima do ser humano. Então, não adianta por si mesmo, por esforços próprios, tentar alcançar a salvação ou alcançar a regeneração. Não terá como. Jesus está dizendo a Nicodemos, tem que nascer do alto. Tem que nascer do alto. É o que estamos dizendo até aqui agora, que regeneração é obra exclusiva do próprio Deus, tá bom? Então, depois que Nicodemos expressou sua surpresa, que ele ficou surpreso com essa resposta, com essa conversa aqui com Jesus, perguntou sobre a possibilidade de entrar no ventre materno e nascer pela segunda vez. Lembra que ele fala isso? Em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos, no versículo 4, pergunta assim, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus responde, ele responde assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos fica surpreso com o versículo 3, ele então no versículo 4 pergunta, e no versículo então 5 Jesus responde. Alguns intérpretes veem a palavra água uma referência ao batismo, mas parece que aqui a palavra deve ser entendida como símbolo de purificação interna, como é frequentemente utilizada no Velho Testamento. Deixa-te você compreender que esse termo que você tem aí, nascer da água, aqui mais no sentido de purificação. A expressão nascer do Espírito revela o agente divino desse novo nascimento. Então, quem é o agente divino desse novo nascimento, dessa regeneração na minha vida? O Espírito Santo. Então, ele vai dizer aí no versículo que você leu comigo, versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água, tá? E do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água no sentido mais de purificação, Espírito o agente.
Então, antes, Jesus disse que era um nascimento do alto. Então, você vai ver que no versículo 3, ele fala que é o nascimento do alto. Lembra? No versículo 3. Agora, ele identifica especificamente o autor divino. Então, do alto, mas por obra do Espírito Santo. Então, nesse novo nascimento, nós somos completamente dependentes da soberana atividade do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus é que vai fazer essa obra. Nós dependemos desta soberania, desse Espírito na nossa vida, a atividade dele. É ele que é o agente dessa nova vida, aonde ele vai nos purificar, aonde ele vai nos fazer nova pessoa. Então, ao chegar no verso 6, é preciso aqui você entender algo. Deixa eu ler o versículo 6 para você. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, ao chegar no versículo 6, é preciso aqui resistir à tentação de interpretar a palavra carne como sarx, no sentido paulino usual, significando a natureza humana escravizada pelo pecado. Quando João trata dos seus escritos, a palavra carne em João ela vai ter um sentido, para Paulo vai ter outro. Então aqui nós não podemos correr o risco de ser tentado a interpretar a palavra carne no mesmo sentido de Paulo. Para João, a palavra carne frequentemente significa a fraqueza humana inseparável da existência humana. Veja que isso aqui é um ponto importantíssimo. Veja que isso aqui é muito importante. O que parece ser o caso aqui nesse texto, o que parece ser o caso da conversa de Jesus com Nicodemos, é que a palavra carne é a fraqueza humana inseparável da existência humana. Os dois completando ali, essa que é a ideia. Então veja bem, nós falamos então que no versículo 4, Nicodemos faz uma pergunta a Jesus, ele responde que é nascer da água e do Espírito. Lembra que a água aqui, voltar aqui o PowerPoint para você se inteirar, que nós falamos aqui que a água aqui é uma referência, não é uma referência ao batismo, mas parece aqui que a palavra água deve ser entendida como um símbolo de purificação interna. É como se Jesus estivesse dizendo a Nicodemos, você precisa de ter uma purificação interna. É algo que vem de dentro para fora. É algo que acontece lá dentro. Uma vez operado pelo agente, já falamos aqui, que é o Espírito Santo. E aqui agora ele falando que nascido da carne é carne, que nascido do Espírito é Espírito. Carne aqui não é o sentido da mesma a palavra em Paulo, quando Paulo usa, mas é a mesma a ideia aqui que João trata, é a fraqueza humana inseparável da existência humana. Compreende? Para ficar mais claro? Então, o que parece ser o caso aqui que estamos estudando, tá bom? Então, assim, quando então Jesus diz, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja que interessante. Ele está dizendo que quem é nascido meramente do físico continua sendo uma criatura não regenerada. Então, se você nasceu simplesmente do bios, da forma natural, você continua sendo uma criatura não regenerada, ok? Nada mais. E como criatura não regenerada, você não pode alcançar o reino de Deus. Como criatura não regenerada, você não pode alcançar a salvação. Você precisa de uma ação de um agente sobrenatural, sobre-humano, que é o próprio Deus na sua eternidade, atuando aqui por obra do Espírito Santo. Então, enquanto quem é nascido do Espírito, ele está dizendo o texto, é espiritualmente nascido da essência divina. Ou seja, enquanto que você está na sua forma natural, você não é regenerado. Quando então o Espírito implanta em nós essa nova vida, esse espiritual é o que faz toda a vida ter sentido agora. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, veja bem, quero ler com vocês o PowerPoint para ficar mais claro. Ele está dizendo aqui que quem é nascido meramente do físico continua sendo uma criatura não regenerada. Olha aí, nada mais.
Enquanto que é nascido do Espírito Santo é espiritual em sua essência. Então, se nós nascemos do Espírito, então, de fato, nós temos aí já algo novo, uma essência espiritual. Então, passamos do nível inferior ao nível superior através de um novo nascimento sobrenatural. É como se você estivesse saindo daqui e subindo aqui. Ou seja, estávamos completamente mortos dos nossos delitos e pecados. Vou usar a mesma expressão que eu usei na parte 1. Imagine você morto no seu caixão e você querendo dar vida a si mesmo. Já viu uma pessoa desse jeito? Algum morto já veio para você e falou, olha, eu estava morto no caixão e eu quis dar vida a mim mesmo e não consegui. É assim espiritualmente. Nós estamos mortos e nós não podemos dar vida a nós mesmos. Por isso, tem obra unicamente e exclusivamente e soberanamente do próprio Deus. Passamos de um nível aqui para outro. Então, regeneração, em outras palavras, é uma mudança radical de nossa natureza. Então, essa mudança ela vai radicalizar a nossa natureza. Nós vamos sair de um estado de carne e vamos para o estado espiritual, de espírito. Aí você vai entender quando Paulo usa a expressão que nossa guerra não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principado e potestade. Por quê? Porque agora a nossa batalha ela não é carnal, bios, ela é zoe, ela é espiritual. E então essa regeneração vai trazer grande mudança na nossa vida. Parece que a palavra ficou errada aqui, irmão. Deixa eu ler para você aqui. Regeneração, em outras palavras, é uma mudança radical, né? Radical em nossa natureza. Então, essa mudança nos trouxe algo maravilhoso. Então, vamos ver o versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Então, essas palavras são frequentemente entendidas como que dizendo que precisamos fazer alguma coisa em nossa própria força a fim de nascer de novo. Olha, alguns podem entender dessa forma. Não admires que eu te digo, importa-vos nascer de novo? Parece que se algumas pessoas ao lerem esse texto, parece que é dependente de mim e de você. Parece que está dependendo de mim e de você para nascer de novo. Mas não é o texto. O texto não fala que é por sua própria força ou por sua própria vontade que você vai nascer de novo. Então veja que o contexto é totalmente diferente. Não é isso que o Senhor quer dizer a Nicodemos. Ele está falando a Nicodemos que ele e outros, importa-vos, precisam nascer do alto, anafem, a fim de vir entrar no reino de Deus. Ou seja, esse nascer que está dizendo no versículo 7, não te admires de que eu te disser, importa-vos nascer de novo. Ou seja, o que Jesus está reforçando? Olha, Nicodemos, o que é importante, o que importa é nascer de novo. Ou seja, é nascer do alto. A importância é nascer do alto, porque se não nascer do alto, não nascer de novo, não nascer da água, não nascer do Espírito, não tem como entrar no reino de Deus. Ele está reforçando aqui a ideia de que o novo nascimento, a regeneração, só pode ser do alto. Não pode ser por esforço humano. Não pode ser por vontade própria. Então, se você entende esse versículo de uma forma que você está forçando para alcançar um novo nascimento, não está correto. Se você for olhar o contexto anterior dos versículos aqui, está dizendo lá do alto, parte exclusiva de Deus, não é da carne. É importante a gente entender isso, porque senão a gente vai começar a dar uma forcinha para Deus, né? É o que muitos estão fazendo, dando uma forcinha para Deus. Mas dar uma forcinha para Deus é mais ou menos assim, já contei isso aqui no estudo sobre graça. É que se você fosse preparar um bolo, aquele bolo maravilhoso que você faz aí, mamãe, você também papai, que vai comer aquele bolo gostoso que a família preparou, você coloca ali, a receita pede 6 ovos, né? Aí você quebra um, quebra 2, quebra o terceiro, quebra o quarto, quebra o quinto. No 6º ovo, ele está podre. Aí você quebrou no meio da massa ali. Você bate a massa toda e faz o bolo? É claro que não. Por quê? Porque um ovo estragou toda a massa.
É assim também na nossa vida. Nós podemos chamar de bons, podemos fazer 1000 obras boas, mas aquela ruim que a gente fizer vai contaminar todas. Por isso que o novo nascimento tem que ser da parte de Deus, porque não há nada em nós bom que agrade a Deus. Jeremias vai usar também o seu texto, e também o profeta Isaías, né, e outros profetas, vai falar da natureza humana. Uma delas é que ele fala assim: as nossas justiças são como trapo de imundícia. A minha justiça e a sua justiça é comparado a um trapo de imundícia. Quando você olha para o termo lá no hebraico, imundícia, trapo de imundícia, aqui se você colocar na nossa linguagem hoje, você vai entender que é um pano velho, com uma coisa... Mas lá no hebraico, naquele tempo, né, era o pano da menstruação da mulher. Veja que no contexto mais da lei, a mulher menstruada, ela tinha todo um ritual para se preparar, antes, após. E aqui a Bíblia compara que a minha justiça e a sua justiça não passa de um trapo de imundícia, o pano da menstruação. Para que serve? Primeiro, o sangue da menstruação já era impuro naqueles dias. Não servia para nada. A mulher tinha que ficar isolada, tinha todo um preceito. Então Jesus compara também a Nicodemos que nós não podemos nascer com nossa própria justiça. Uma vez também que o Antigo Testamento relata que nossa justiça não é para nada, não serve para nada. Então dependemos de algo ou de alguém justo. Aí que entra Jesus. O justo entrou, o Cordeiro sem defeito morreu na cruz para nos dar vida e vida eterna. Então veja bem, esse é um processo muito importante de ser entendido. Você não pode alcançar a regeneração por si só. Precisa de algo que venha a mim e a você. No versículo 8, você tem aí comigo, no versículo 8, Jesus demonstra a soberania e o ministério da ação do Espírito Santo. Então veja bem, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Veja que Jesus vai agora aumentar a compreensão para Nicodemos. Então, a ação do Espírito na regeneração de pessoas é tão soberana quanto o vento que sopra aonde quer. Ele usa a expressão do vento para ficar uma forma clara. Mas essa ação é também profundo mistério. Veja que aqui nós temos um profundo mistério. Como são os movimentos do vento? Já pararam? Eu penso algumas vezes, né, na minha ignorância, é claro, que da onde vem o vento, como é que surge o vento? Reparou, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Vento, em todo canto você tem vento da terra. Da onde esse vento nasce? Da onde ele caminha? Como é que ele chega aqui? A velocidade que ele sai lá para chegar aqui? E Jesus ainda diz: ouves a sua voz. Será que Jesus e Nicodemos sentiram soprar o vento naquele instante? Será que naquela conversa que eles estavam tendo, o vento soprou? E aí o próprio Jesus está usando essa ilustração? Você não pode entender os movimentos do vento, mas pode ouvir o seu som. Você não consegue entender o seu começo, o seu movimento, mas você pode ouvir o vento, ou você pode sentir o vento. Então Jesus aqui com Nicodemos está dizendo, igualmente você não entende o mistério do novo nascimento, mas você pode concluir de certos sinais externos se você é nascido de novo. Ou seja, igualmente, você não entende o mistério do novo nascimento. Eu também não entendo. Mas você e eu podemos concluir de certos sinais externos se você é nascido de novo e se eu sou nascido de novo. Quais sejam esses sinais, nós aprenderemos ao estudarmos a primeira epístola de João. Vai dizer muito importante ali o estudo de 1 João, tá? Mas aqui o nosso foco é você compreender o que é regeneração. Então, resumindo, vamos lá? Deixa eu resumir para você. Vamos ler? Uma vez mais, os versículos 5 a 8, tá bom? De 5 a 8.
aprendemos que o agente divino da regeneração é quem? É o Espírito Santo. E que a nova vida recebida, tá vendo aí, ó, no PowerPoint, no novo nascimento, é radicalmente diferente da vida biológica. Então, a nova vida que recebemos em Cristo é radicalmente diferente da natural, da bios, tá bom? E que, ainda que a regeneração seja um acontecimento misterioso, podemos saber se ela ocorreu observando os frutos, observando algo externo, tá bom? É o que falamos até aqui agora. Se você ainda não compreendeu da forma que você precisa, você pode voltar aí o estudo, você pode pausar e aí ler os PowerPoints, tá bom? Espero que você aí esteja aprendendo mais um pouco, tá bom? Eu quero chamar a sua atenção para o próximo estudo, vamos parar por aqui, tá? E vamos voltar posteriormente para o próximo estudo. Então, deixa eu ler então os versículos que já estudamos até o versículo 8, tá bom? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que fazes, se não estiver com ele. Tá bom? Olha aí. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, lembrando, só pode ver o reino de Deus quem nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos a Jesus, né? Pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode ele voltar ao ventre materno e nascer de segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água no sentido aqui de purificação interna, já falamos, não no sentido do batismo. O Espírito Santo é como um agente sobrenatural que opera isso em nós. 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Reforçando, o agente que opera a regeneração é o Espírito Santo. A carne aqui não é no mesmo sentido de Paulo, não é a expressão de Paulo, mas aqui a ideia é da essência da natureza do bios, como também a sua fraqueza, tá bom? E aí falamos aí, 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Ele está reforçando que você tem que nascer de novo, mas não é por obra sua, não é por esforço humano, não é por vontade própria, mas é do alto, que está dizendo. E o 8 ele entra dizendo assim: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido de Deus. O que ele está dizendo? Nicodemos, você pode sentir o vento, ouvir o vento, há um mistério nisso, mas você pode ver algo externo. Então aqui é o que estamos dizendo, resumidamente. Uma vez mais, dos versículos 5 ao 8 que nós lemos, aprendemos que o agente divino da regeneração é o Espírito Santo. Que a nova vida recebida, o novo nascimento, é radicalmente diferente da nova vida bios. E que ainda que a regeneração seja um acontecimento misterioso, pode saber o que ela ocorreu observando os frutos da nossa vida. É o que Jesus diz: pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Mas a árvore, para dar frutos bons, ela tem que ser árvore boa. E eu quero chamar a sua atenção para o próximo estudo. Regeneração, parte 3, tá bom? Deus abençoe maravilhosamente a sua vida, homem, mulher, filho, família. Espero você até o próximo estudo. Deus abençoe. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.